Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, querido povo de Deus, que caminhada especial que demos ao longo desta semana, através da história, da biografia do Davi, que significa amado, um homem segundo o coração de Deus, que caiu, mas se levantou. E hoje nós vamos tomar uma última parte da vida dele para adquirirmos algumas lições especiais da nossa caminhada cristã. Eu espero que a sua fé tenha sido fortalecida, eu espero que o seu coração tenha se recebido um tratamento todo especial do Espírito Santo, e eu espero que ao término desta semana você tenha se tornado, assim como eu, um homem mais dependente de Deus, uma mulher mais dependente de Deus, um jovem mais dependente de Deus, alguém que não consiga dar um passo sequer sem ter a presença, sem ter a direção de Deus em sua vida. Afinal de contas, se não formos de Deus, seremos de quem? Se não estivermos nas mãos do Senhor, estaremos nas mãos de quem? Existem algumas coisas nesta vida que são muito, mas muito especiais. Uma delas, sem a menor sombra de dúvida, é uma família. Família pode ser uma bênção, mas se mal administrada pode ser uma maldição. Eu quero fazer uma pergunta para você agora. A sua família é uma bênção ou a sua família tem sido palco de maldição? E, aliás, é muito importante pensarmos sobre isso, tomando em perspectiva a família de Davi. E nós vamos ver alguns elementos assim bem complicadores na administração dessa família, elementos que vamos aprender com Davi a evitar na nossa vida para que não tenhamos as mesmas conturbações. Afinal de contas, eu tenho certeza absoluta de que você deseja que seu lar seja um pedacinho do céu aqui na terra. Aliás, eu quero que a minha família seja um pedacinho do céu aqui na terra. Se você deseja que a sua seja assim também, diga amém em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu espero que você esteja próximo agora ao seu cônjuge, que você esteja próximo agora aos seus filhos e que vocês estejam juntos assistindo neste momento a esta mensagem, porque nós vamos falar acerca da família de Davi. E eu espero que, assim como a família de Davi experimentou muitos contratempos e Deus operou a despeito das dificuldades, que na nossa vida também, a despeito dos contratempos, Deus esteja operando milagres, porque você vai ver que é milagre que Davi precisa na sua vida e na nossa família. De repente nós precisamos de alguns milagres também. Então que hoje Deus faça um milagre no teu lar, um milagre na tua família, em nome de Jesus. E eu falo de família tomando como perspectiva especialmente você, minha querida, que está sofrendo agora com seu coração partido, porque seu cônjuge ainda não recebeu Jesus como Salvador e o lar está dividido, está rachado ali no meio. Ou você que tem a sua esposa ainda como uma pessoa que ainda não aceitou a Jesus Cristo, o lar está dividido. Você que sofre com o coração partido porque seu filho se distanciou, sua filha se distanciou dos caminhos de Deus, os filhos estão distantes, ou mesmo ainda não estiveram presentes na casa do Senhor, adorando-o em espírito e em verdade. Ei, que você possa, em nome de Jesus, dizer o mais rápido possível: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que essa possa ser a realidade da sua família. E eu quero que neste momento, em nome de Jesus, os anjos do Senhor se acampem lá na sua residência, os anjos do Senhor estejam transformando a atmosfera da sua casa e que hoje, quando você voltar na sua casa, você já encontre um ambiente diferente, apaziguado pela ação do Espírito. Se existe alguma contenda, que ela seja resolvida, colocada por terra, desavenças, se existem algumas mágoas, que isso seja confessado, se existem pecados, que o perdão seja obtido, que teu lar seja restaurado em nome de Jesus. Afinal de contas, nós temos que terminar nossas atividades todos os dias e pensar que estamos voltando para casa, assim ó, oba, estou voltando para casa, que legal. E não pesaroso, nossa, hoje eu tenho que ir para casa, encontrar aquela mulher chata, encontrar aquele marido insuportável, encontrar aqueles filhos que não querem saber de nada da vida, os moleques desobedientes, mal criados. Não pode. O lar precisa ser um pedacinho do céu aqui na terra. É aquilo que mais Deus deseja abençoar e certamente é aquilo que o diabo mais deseja amaldiçoar. Mas o que vai prevalecer? A bênção de Deus ou a maldição do maligno lá na sua casa? Que seja a bênção do Senhor em nome de Jesus. Mesmo porque o lar é nada mais, nada menos que o alicerce da sociedade. A igreja só funciona bem se o lar estiver legal. Você só consegue desenvolver-se bem nos seus estudos se o lar estiver legal.
Você só consegue desenvolver-se bem no seu trabalho se a família estiver estabilizada, porque se o lar desmoronar, tudo despenca junto. E hoje o que estamos vendo são lares que estão cada vez mais comprometidos com o divórcio, com a traição, com o adultério, lares consumidos pela pornografia, lares consumidos pela fornicação, filhos que estão cada vez mais distantes dos seus pais, pais que estão cada vez mais distantes dos seus filhos. Que Deus salve a nossa família, que Deus salve a nossa vida. Afinal de contas, que autoridade teremos de pregar a palavra se o evangelho não pode ter feito nada, não pôde ter feito nada pela nossa família? Como dizer que Jesus transformou a nossa vida se o nosso lar continua um caos? Como dizer que há poder no evangelho se esse poder não transforma a realidade da nossa casa? É complicado, irmãos. Precisamos ser coerentes, não só vindo para a igreja e aparentando piedade, mas é mostrando dentro do nosso lar que nós somos convertidos de verdade, porque ninguém melhor que nossos filhos, ninguém melhor do que o nosso cônjuge sabe se nós somos convertidos de verdade ou não, se temos uma verdadeira prática da religião ou não, porque dentro de casa a máscara cai, dentro de casa nós exibimos quem somos de fato e que possamos exibir um ser que não vive mais, mas um ser que Cristo possa estar vivendo nele. Ei, chefe de família, que você seja como Abraão, que o filho Isaque veja em você a manifestação da vontade de Deus. Que a vontade de Deus seja percebida através da vida do pai, que você, pai, seja o representante de Deus nessa família. Mas vamos à história do Davi, mas hoje eu não quero ler um texto lá de 2 Samuel 13. Hoje eu quero tomar um texto diferente, lá de Malaquias. Malaquias 4, verso 6, tomando como ponto de partida a família, e a mensagem vai sofrer uma abordagem a partir do capítulo 13 de 2 Samuel. O drama vivido aqui por Davi em relação aos seus filhos, a revolta do Absalão, a bobagem que fez o Aminon e todas as coisas que aconteceu na família de Davi, envolvendo em especial os seus filhos. Então vamos falar agora sobre a família de Davi, mas vamos tomar como texto de partida Malaquias, capítulo 4, verso 6, que diz assim: Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Quando não há pais comprometidos com seus filhos, quando não há filhos comprometidos com seus pais, nós temos um cenário de maldição sobre a terra. Talvez seja por isso que o mandamento esteja lá colocando de modo explícito: honra o teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra como o Senhor teu Deus te dá. Pai e mãe, relacionamento de filhos e pais, ou pode ser uma maldição, ou pode ser uma bênção, que se converta o coração do pai ao filho e do filho ao pai. Vamos orar. Pai querido, toma o nosso lar nas tuas mãos, o lar de cada um de nós que estamos conectados agora com a tua palavra, através desta rede gigantesca chamada internet. Mas obrigado porque a rede maior ainda que se forma é a rede de fé que emana do nosso coração, é a rede de pertencermos ao teu povo e de sermos todos uma só família. Esta é a grande rede. Que o Senhor se manifeste agora através da tua palavra, como só o Senhor sabe fazer, em nome de Jesus, e nós oramos dizendo amém. Queridos irmãos, quando meu filho nasceu foi uma experiência extraordinária. Aliás, eu não pude assistir o parto. O médico não me permitiu assistir o parto. Já da minha filha, eu pude assistir o parto. Foi um momento memorável, tirei fotos, filmei, fiquei ali firminho, nada de desmaio, essa conversa de entrar em vertigem, ai meu Deus, não aguento. Foi firme lá, o garotão, fiquei firme lá, observando todo o processo da cesariana, até que a pequenina Larissa nasceu. Mas já do meu filho eu não vi o processo do nascimento, eu só fiquei do lado de fora da sala, eu só tinha uma parede que me dividia da sala de parto, lá da sala de cirurgia, e tinha uma janelinha lá mais em cima, lá, e eu só ouvi o barulho do choro. Quando às 2h pouca da manhã ecoou por ali, eu pensei, nasceu. E aquela angústia, aquele desejo de ver o rostinho, e finalmente obtive a autorização depois de algum tempo, eu fui correndo para o quarto, fui correndo até lá para conhecer o meu garotão,
que havia nascido. E eu fui naquela expectativa, porque todo mundo fala que bebê é muito lindo, é uma coisa extraordinária. E quando eu cheguei lá, olhei assim no maior afã, nem dei muita moral para minha mulher, infelizmente, devia ter olhado para ela um pouco mais, mas fui direto na criança, dada a curiosidade. E quando eu olhei, brother, que frustração. Eu olhei, que coisa feia, amarrotada, aquela coisa enrugada, aquela coisa horrorosa. Eu pus a mão na cabeça e disse, meu Deus do céu, o que que eu fiz? O que que eu fiz? Lidar com aquilo ali não foi fácil para mim. Eu saí dali meio frustrado, sabe? Hoje, depois eu fui em casa pegar umas roupinhas e tal, e depois eu voltei à maternidade, mas aí depois já estava melhor e o processo foi melhorando, e a coisa que anteriormente me assustei, agora me causa tanta alegria, especialmente ao ver. Eu louvo o nome de Deus pela minha família, louvo o nome de Deus pelo meu filho Lucas, louvo o nome de Deus pela minha filha Larissa, pela minha esposa Eliane. Muito obrigado porque vocês fazem parte da minha vida e porque vocês funcionam como a razão do meu ministério, a razão a minha base, o meu porto seguro. Voltar para casa é sempre muito bom. E sabe de uma coisa? Diante de tudo isso, eu quero trazer-nos a perspectiva e a tona da família como plano de Deus para a nossa vida. Eu era uma pessoa que não queria ter família, irmãos. No meu processo de conversão, coisa que eu não queria era me casar, coisa que eu não queria na minha vida era seguir formando uma família. A referencial de família para mim era péssimo. Mas Deus foi tão bondoso comigo que Ele mudou as minhas perspectivas quando eu abracei o Evangelho. Antes eu queria ser militar, hoje eu me tornei ministro do Evangelho. Eu não queria ser casado, hoje eu sou casado. Deus mudou todas as minhas perspectivas e a minha direção. Eu tinha montado uma direção para a minha vida e o Senhor conduziu tudo de modo diferente, de modo que eu sou muito feliz pelos planos de Deus estarem sendo executados na minha vida, porque de repente, se eu seguisse o meu próprio caminho, certamente eu não seria realizado e completo como sou hoje, em nome de Jesus. E o alvo de oração constante de todos os dias, ao longo de todos esses anos, girou sempre em torno da minha família, girou sempre em torno da minha mãezinha, que hoje é batizada, convertida. Eu tive o privilégio de batizá-la, e de onde ela saiu para onde ela está hoje, percebo a mão de Deus dirigindo todas as coisas, transformando o coração da Dona Maria, que era uma pessoa difícil de se lidar, uma pessoa difícil de conversar, fechado para os seus sentimentos e para o mundo, com uma revolta terrível, desejo de vingança o tempo todo para todas as pessoas que lhe faziam mal. Hoje é gostoso estar conversando com a minha mãe, hoje eu já não tenho mais aquele incômodo que tinha quando anteriormente estávamos juntos. Hoje já é bom estar ao lado dela, já sinto a presença de Deus em sua vida. E louvado seja o nome de Deus por tanta transformação que o Espírito Santo realizou no meu lar, desde o lar de origem até o lar que nós conseguimos formar, e todos esses filhos e esposa. Glória ao nome de Deus por tudo isso. Como é que está a sua família nesse momento? Como que está o seu lar? E sabe, Malaquias profetiza dizendo que converteria o coração do pai ao filho, do filho ao pai. E por que não dizer convertido o coração do marido à sua esposa, o coração da esposa para o seu marido, do irmão para a sua irmã, da irmã para o seu irmão, converter o coração de uns para com os outros, os membros da família, que haja a cruz no nosso relacionamento familiar, que haja a presença do Senhor Deus dentro da nossa casa, abençoando a nossa família, reconstruindo o nosso lar, que haja a cruz erguida no coração de cada membro da família, a fim de que reconciliação, abraço, choro, perdão, paz seja encontrada dentro do nosso lar, que a cruz esteja presente, que o Senhor Jesus e o Evangelho estejam sendo eficazes na tua família. Vamos partir para a vida de Davi e analisar aqui a perspectiva colocada pela palavra de Deus. E começamos a partir de Davi e Absalão. E o que funciona Davi, o que é Davi e Absalão? É o melhor e mais trágico exemplo na Bíblia, na família, de amargura, ódio, traição entre pai e filho. Tudo que um pai e um filho não devem ter em termos de relacionamento, está pautado na história de Davi com Absalão. O Davi é o cara da ação, o Davi não para, o Davi é um trator para trabalhar, é um monstro para trabalhar. Davi é um verdadeiro Gengis Khan, ele vai e negocia, ele decide, ele é ocupado, ele é administrador, ele é lutador, ele abraça desafios, se envolve com emoção, muito estresse. Você observa os salmos, ele rasgando o coração, são muitos estresses, muitas pressões da vida. Esse é o gigante Davi.
Esse é o personagem fantástico, guerreiro, lutador, tremendo, épico, muito ocupado. Resultado, não tinha muito tempo para lidar com os seus filhos. Era até um pai muito bem intencionado, porque quando você observa o nome que ele escolhe para colocar nos seus filhos, fica evidente a intenção de Davi para que seus filhos sejam dedicados e servos do Senhor. Por exemplo, ele chama um de Adonias, aquele que pertence a Adonai. Ele chama o outro de Salomão, ou Gedidias, o amado do Senhor. Ele chama um de Absalom, o pai da paz. Seria o seu sucessor, é o indivíduo que traria a paz, mas só trouxe guerra, só trouxe espada. Pai bem intencionado, pai que colocou o nome nos filhos de acordo com o desejo que ia no seu coração. Ninguém coloca o nome de um filho assim, esperando que surja uma tragédia. Ei, Davi como você, pai, Davi como você, mãe, tinha uma perspectiva maravilhosa para os filhos. Ele não estava criando o filho para pensar assim: olha, eu quero que você seja o filho maior traidor já existente de um pai na face da terra. Eu quero que você, filho, puxe o tapete do seu pai. Eu quero que você se deite com as mulheres do seu pai. Não. Davi tinha expectativas boas. O próprio nome dos filhos testifica as boas expectativas que ele criou em relação às crianças. Era o sonho que ele tinha para os seus filhos, mas ele não conseguiu, infelizmente, transformar esses sonhos em realidade. Estou falando para algum pai nesse momento que percebe que os sonhos não se concretizaram em relação aos seus filhos. Você lutou tanto pelo sucesso do seu filho, você lutou tanto para que ele estivesse no caminho certo, para que ele fosse um homem correto, de bem, para que fosse uma moça de Deus, e hoje ele não se encontra com os pés na casa do Senhor. Hoje ele não se encontra com temor de Deus no coração. Isso te arrasa, pai. Isso te frustra, porque você fez de tudo do bom e do melhor, e hoje você fica se perguntando onde foi que você errou. Ei, pai, calma. Eles possuem um livre-arbítrio. Você fez o que esteve ao seu alcance, fez o teu melhor. Deus viu a contribuição da tua parte, mas eles têm o livre-arbítrio, a liberdade de escolha. Você não conseguiu transformar os teus sonhos em realidade? Davi também não. Olhar para a vida de Davi é ver muita coisa, muita ocupação. Davi, muito tempo comprometido, ocupado demais, filhos demais, mulheres demais, ausentes demais, sogra demais, tudo demais. Resultado? Problemas demais. Olha para o Absalão, filho do rei, candidato em potencial ao trono, com um futuro maravilhoso. O Absalão tinha dinheiro, o Absalão tinha casas, e um detalhe que a Bíblia faz questão de colocar em evidência: não havia ninguém tão belo como Absalão. Pensa num cara bonitão. Diz a Bíblia que ninguém era mais belo do que ele. Quem é tão belo quanto Absalão em sua época? Absolutamente ninguém. Absalão era o Brad Pitt da época, sei lá, o pastor Eduardo da época, pela fé, em nome de Jesus. Olha aí, irmão, abraça a promessa. Todavia, o que Absalão queria, ele não tinha. Absalão tinha dinheiro, Absalão tinha propriedades, Absalão tinha toda a riqueza à sua disposição, conforto, comida à vontade, beleza, mas Absalão queria um pai e não tinha. Davi era ausente, ele queria um pai, ele não queria um rei. Não era alguém que iria resolver os problemas do mundo, mas ele queria alguém que o escutasse. E o pai sempre ausente. E sabe de uma coisa? Eu tenho conversado com alguns amigos que andam viajando bastante, assim como eu. Rapaz, eu estou chegando em casa, minha filhinha pequenininha, recém-nascida, não sabe nem quem sou eu, de tão ausente que eu estou. E sabe que um dia uma cena chocou muito o meu coração? Meu filho era molequinho, e ele perguntou: para onde que você vai, papai? Quando de manhã cedo me viu se arrumando para sair de casa, para os meus compromissos de pastor. Papai, para onde que você vai? Eu falei: papai vai trabalhar onde? Eu vou na igreja, filho. E ele então fala uma coisa que eu não acreditava que como criança ele poderia falar, mesmo porque a gente nunca permitiu nenhum tipo de convívio que isso fosse possível. O meu filho manda um palavrão tão pequeno e diz assim: essa igreja, e agride a igreja com um palavrão, fica roubando o Senhor de mim, fica tirando o Senhor de casa.
revoltado com a igreja, porque na cabecinha dele, a igreja estava roubando o seu pai. O reino estava roubando Davi de seu filho. A igreja pode estar roubando você da sua família. Às vezes tem gente que com um sentimento muito sincero é dedicado demais à igreja e muito pouco dedicado à família. Parece que esqueceu a ordem de prioridade, querido. Em primeiro lugar, Deus, a tua comunhão. Em segundo lugar, a tua mulher. Em terceiro lugar, os teus filhos. E em último lugar, a igreja. Notou a ordem, a sequência por importância? Os filhos não vêm nem antes do cônjuge, vêm depois do cônjuge. Porque um dia eles casam, vão embora, quem vai te suportar é a mulher, meu irmão. Então você tem que cuidar da sua mulher em primeiro lugar e os filhos em segunda instância. Priorizar primeiro o cônjuge, depois os filhos e por último a igreja. E tem gente que depois de convertido, no afã de fazer o melhor para Deus, é dedicar-se mais à igreja do que a qualquer outra coisa. Você fará o melhor para Deus se você cuidar do teu cônjuge mais do que qualquer coisa. Você estará fazendo o melhor para Deus se você cuidar dos teus filhos mais do que qualquer coisa. E não precisa ficar frustrado se dentro da tua arca tiver só você, sua mulher e os teus filhos como Noé. Ainda assim, você terá cumprido a sua missão, pois terá salvo o seu lar, terá salvo a sua família. E é assim que a coisa tem que funcionar. Uma tragédia se configurou no cenário da vida de Davi. Olha a tragédia, o Aminon estuprou a própria irmã Tamar. Depois a repudiou como se fosse um lixo. O pai soube e ficou entre a cruz e a espada. O que ele vai fazer? Vai matar o próprio filho? A corte soube, o país soube, deve ter saído no jornal da cidade, a galera postou no Facebook, jogaram no YouTube, comentaram no Twitter. A notícia vazou e foi um escândalo nacional. Todo mundo sabendo e todos aguardando o que o Davi vai fazer. Que escândalo, irmão. Que escândalo. E o que o pai iria fazer? Matar o próprio filho. Absalão ficou louco. E aí, pai, cobrou do pai. As coisas não aconteciam. Davi ficou de mãos atadas. Davi se sentiu inseguro. Davi não se sentiu potente para tomar uma decisão. Ele que derrubou o gigante. Ele que derrotou tantos exércitos. Ele que fez e aconteceu. Não estava conseguindo tomar as rédeas do seu lar. Resultado. Absalão, revoltado, resolveu fazer justiça com as próprias mãos, matou Aminon, o próprio irmão, mais um escândalo na sequência. E aí ele foge, foi morar 3 anos na casa do avô, o pai de sua mãe. Você sabe o que Ellen White diz no Patriarcas e Profetas, página 782? Presta atenção nessa citação. Quando pais ou governadores negligenciam o dever de punir a iniquidade, Deus mesmo tomará o caso nas suas mãos. O seu poder repressor será até certo ponto removido das forças do mal, de modo que surgirá um séquito de circunstância que castigará o pecado com pecado. Olha que coisa drástica, olha que coisa forte que Deus está revelando. Deus até retira o seu poder que contém as forças do mal, de modo que um séquito de circunstâncias ocorra para que o pecado seja castigado com mais pecado. Davi não toma uma posição, um pecado depois surge porque ele não se posicionou. Parece que o mal deixou de ser contido naquele lar. Sangue de Jesus tem poder, que isso não ocorra na sua família. Toma providência, toma decisão, não deixa a maldade se multiplicar. Levanta a cruz dentro da tua família, monte o altar do Senhor. Clame pelo sangue do Cordeiro, não perca a tua família. Tamar foi para a casa de Absalão e ficou 2 anos lá com a vida arruinada, acabada. O Davi não conversou com Absalão, o Davi não confrontou Absalão, o Davi não convocou Absalão à sua presença, magoado, quis o filho distante, sem conversa, sem diálogo. Querido, tem que haver conversa, tem que haver diálogo, e a parte mais madura tem que dar o primeiro passo. E se Davi é o indivíduo que tem a rédea da família na mão, se Davi é o indivíduo que contempla a parte mais madura da história, ele tem que chamar o filho.
Ele é o rei, ele é o chefe da casa. 2 anos se passaram, Davi não mandou chamar o filho. O que Davi escuta? Escuta a notícia que chega do próprio Absalão. Absalão manda um recado dizendo que o rei veja o meu rosto, ainda que me mate, me encontra, me encara, fala comigo. Ei, filhos querem ser ouvidos. Davi o recebe depois de alguns anos, o viu. E o que aconteceu no cenário? Davi não estica muito a conversa, apenas lhe dá um beijo. O que houve? Por que não chorou? Por que não rasgou o coração? Por que não puseram os pratos a limpos? Só um beijinho e vai resolver todo esse problema. Onde está a lavagem de roupa suja? Onde está o abrir da alma, do coração? Onde está para colocar para fora o que se sente? Resultado, Absalão sai mais revoltado do que entrou. E ele começa a gritar para os 4 cantos da terra: não há rei em Israel, não há justiça em Israel. E o que ele faz? Planta os seus pés na porta da cidade e não entra ninguém na cidade sem que ele mastigue a orelha. Olha, não há rei em Israel, a injustiça imperando, o rei não se posiciona e ele começa a roubar o coração do povo. Davi, amargurado e abatido, sentado no seu trono, quer governar à distância, não se lidera à distância. Querido, não dá para liderar os teus filhos à distância, não dá para liderar a tua igreja à distância, não dá para liderar o teu casamento à distância. Tem que estar junto. Se está legal, tem que estar junto. Se está bacana, tem que estar junto. Se é para passear, tem que estar junto. Se é para sofrer, tem que estar junto. A liderança se exerce estando junto e não à distância. E o que Davi devia fazer era o que Absalão estava fazendo na porta da cidade, roubando o coração das pessoas. Querido, se você não está perto dos membros da tua família, cuidado. O diabo coloca alguém perto para roubar o coração deles. Se você não está perto do coração dos teus filhos, o diabo está colocando alguém para roubar o coração dos teus filhos de você, para roubar o coração do teu cônjuge. Você que não tem o coração do cônjuge próximo a você, cuidado que tem alguém lá na academia roubando o coração dele, tem alguém lá no ambiente de trabalho, da faculdade, tentando roubar o coração do seu cônjuge. Mantenha-o perto de você. E Absalão gritava: não há rei, não há justiça. Cuidado com os ladrões de coração que andam por aí, instrumentos de Satanás para separar você dos teus entes queridos. Gente que deseja roubar o coração daqueles que você quer ver no céu. E o diabo tem sido especialista em aprisionar corações. Absalão ficava perto do povo, enquanto Davi estava cada vez mais distante. Só se ganha o coração quando está perto. E Absalão dizia: não há justiça na terra. E ele começa a preparar uma revolta armada contra o próprio pai. Percebe como a semente do mal cresceu, germinou? Por que Davi não tratou a questão quando estava no processo embrionário? Por que deixou tudo isso se desenvolver e a situação foi se tornando cada vez mais agravante? Resultado, Davi resolve fugir. Reúne alguns membros de seu exército, reúne alguns homens de confiança, deixa plantado um espião e Davi foge da cidade. Na fuga, encontra um tal de Simei, descendente de Saul, e começa a esculachar o Davi. Homem de Belial! Homem de Belial! Quando no trono estava, ele era pianinho, ficava quietinho, não falava absolutamente nada. Agora que o Davi estava em maus bocados, ficava esculachando o Davi. Veja, se liga nessa declaração de Patriarcas e Profetas da página 790. O espírito que leva um homem a triunfar sobre alguém que está em aflição, a ultrajá-lo, a angustiá-lo, é o espírito de Satanás. O cara está na pior e você quer pisar em cima. O cara está na pior e você quer aproveitar a circunstância de sofrimento que ele está enfrentando para dizer: é isso mesmo, bem feito. Isso é espírito do diabo, Patriarcas e Profetas, página 790. O mal por si só já funciona como um comunicado direto que o erro do indivíduo é evidente e é claro. Não precisamos de mais agentes do diabo para pisar ainda mais na ferida dos outros. Não seja este o agente de Satanás. Abissai disse: deixe-me passar. Deixa, rei, que eu vou arrancar a cabeça dele fora. O cara tinha um talento extraordinário para arrancar a cabeça, misericórdia.
Isso aí, meu talento, meu ministério. Qual que é o teu talento, teu ministério? Arrancar a cabeça dos outros. Era a técnica vital do Abissai. E o Davi, não, deixa isso quieto. Se o meu filho me quer morto, quanto mais esse camarada aí magoado, chateado comigo. E Davi se posicionou na certeza de que o Senhor pagaria com bênção esta maldição. Não interessa quanto mal as pessoas te desejem, tenha a certeza de que o Senhor pagará tudo isso com bênção. Davi deixa o infiltrado no reino que dá conselhos para Absalão, para que Absalão faça um procedimento que fosse mais adequado, e Absalão parte para a guerra, o exército de Davi o surpreende, você conhece a história, e Absalão foi executado quando preso por seus próprios cabelos numa árvore. Facilmente Joabe foi lá e feriu-lhe até a morte. Davi lamenta, Davi geme, Davi toma uma catracada do Joabe, porque estava chorando diante da morte do filho, quando todos colocaram a vida à disposição para salvar o seu império. Davi não conseguia sustentar sua casa. O maior rei que Israel já teve foi um péssimo líder de sua família. O que adianta você ser um poderoso na sociedade se teu lar fracassou? O que adianta você ser bem-sucedido no mundo dos negócios se você perdeu o seu negócio dentro de casa, se você perdeu o seu maior investimento, que é a família? E sabe de uma coisa? Na página 791 de Patriarcas e Profetas, muito malfeitor tem desculpado o seu pecado, apontando para a queda de Davi. Davi caiu e Deus o perdoou, Deus teve misericórdia dele, então Deus vai ter misericórdia de mim também. Mas observe o texto: mas quão pouco há que manifestem arrependimento e humildade para aceitar o que vai vir. Davi manifestou arrependimento, humildade e aceitou as consequências. Você tem justificado os seus maus atos por causa dos maus atos de Davi, porque ainda assim, apesar de ter feito o que fez, ainda foi chamado homem segundo o coração de Deus, e você está julgando que vai ser chamado de homem segundo o coração de Deus, porque você anda fazendo o que está fazendo e utilizando Davi como parâmetro. Se você está utilizando Davi como parâmetro para justificar teus maus atos, beleza, mas então mostra o mesmo arrependimento que ele mostrou, a mesma humildade, e aceita a pancada que ele aceitou receber para você se erguer das cinzas, meu irmão. E você olha para o cenário, Davi sempre transferiu as responsabilidades da família. Verdade? Responsabilidades que deveriam ser intransferíveis. Davi colocava nos ombros das pessoas. Por que eu estou te dizendo isso? Porque ele leva para a caçada todos os filhos de Absalão. Transferiu para o sogro, o avô, para cuidar do menino. Soube que o Absalão foi lá para a casa dele e falou assim: não se importou. Transferiu a responsabilidade para lidar com um problema para o próprio sogro. Resultado, ele não gostava muito do Davi, caiu nas mãos da pessoa errada, encheu a cabeça do Absalão por conta do pouco privilégio que a filha dele tinha na corte. Ele começou a encher a cabeça do Absalão. Transferiu para Joabe a responsabilidade de lidar com o regresso do Absalão. Quando Absalão regressa a Jerusalém, é Joabe que vai ao encontro para resolver o problema. Ei, não funciona a transferência de responsabilidade. E eu fico, às vezes, impressionado como algumas pessoas gostam de transferir a responsabilidade que lhes cabe. E, às vezes, para as coisas mais simples. Verdade. Transfere a responsabilidade da educação dos seus filhos para uma creche. E culpa a creche por tudo. Coloca na creche e lava as mãos. Agora é com a creche. Não é com a creche que Deus vai cobrar, não, meu brother. Vai cobrar de você. Transfere a responsabilidade para a igreja. Transfere a responsabilidade para o pastor. Lava as mãos, entrega a responsabilidade para babá, para a escola adventista. Às vezes, cai na bobagem de entregar a responsabilidade para a televisão. Coloca o moleque na frente da televisão e que a televisão eduque. Sangue de Jesus tem poder, ganha o mundo e perde o filho. E ainda coloca a responsabilidade nos outros. Está criando um monstro para te devorar. Não toma uma atitude, não faz nada. Daqui a pouco o menino está batendo na tua cara e você não toma uma atitude. Tem
empresta, perde o filho, vence gigante, não confronta o filho olho no olho, o filho está sentindo atração sexual pela própria irmã, quer matar seu irmão, não confronta, não toma uma decisão, tudo debaixo do seu nariz, e ele não vê o que está acontecendo, cuida de todo Israel, mas não sabe cuidar da família. E por que não buscava os filhos, o Davi? Alguns sugerem que talvez por um sentimento de culpa. Verdade? Como é que eu vou ter moral para repreender meu filho se eu adulterei? Como é que eu vou ter moral para repreender o meu filho se eu assassinei um homem para ficar com a mulher que eu havia adulterado? É o caso de Davi. Ele está se sentindo mal, talvez uma culpa o consuma. E dentro desse contexto, no livro Patriarcas e Profetas, na página 783, veja a declaração: com a lembrança de sua própria transgressão à lei de Deus, sempre diante de si, Davi parecia moralmente paralisado. Era fraco e irresoluto, quando antes do seu pecado era corajoso e decidido. A sua influência junto ao povo havia se enfraquecido, e tudo isso favorecia os planos de seu filho desnaturado, diz Ellen White. Perdeu a força com a família, perdeu a influência com os seus filhos, porque ele deixou se abater por sua própria transgressão. Deus o perdoou, mas é possível que ele não tenha se perdoado, então ele não se achava com a moral de chamar o filho e dar uma sacudida no filho. E aí, pastor? Se eu já fiz muita bobagem na minha vida, como é que eu vou dar uma sacudida no meu filho hoje? Porque tem gente que se converte, tem 10 anos de igreja, 15 anos de igreja, 20 anos, e se converteu, ou se converteram há todo tempo, há pouco tempo, e traz uma carga pesada sobre si. Você é chefe de família, mas um dia você adulterou, você passou pela cadeia, você roubou, você matou alguém, você fez alguma bobagem no passado, já pagou o teu erro diante da sociedade, já pagou a tua pena, mas o teu passado está aí te atormentando, e hoje, por conta do que você fez no passado, acha que não tem moral para repreender o teu filho, porque o teu filho corre o risco de jogar isso na sua cara. Não é assim que funciona no cenário bíblico. Não interessa se um dia, pai, você adulterou, mãe, não interessa se um dia você bebeu, não interessa se um dia você usou drogas, se você foi traficante, se você se prostituiu, você se converteu, Deus zerou tua conta, apagou todos os problemas, o arquivo virou arquivo morto, lançado nas profundezas do mar. Se Deus fez isso, filho não tem direito de jogar isso na sua cara, porque o sangue de Jesus te lavou de todos os pecados. Então você tem autoridade dada por Deus como nova criatura, lavada e regenerada pelo sangue do Cordeiro, de chegar perto do teu filho de cara limpa e dizer: olha, eu fiz besteira no passado, eu errei, mas eu não quero que a sua vida seja envolvida pelos mesmos erros. E em nome de Jesus eu te digo que pequei, fiz o que fiz, fui lavado no sangue do Cordeiro, e não é por aí o caminho, porque eu já sei por experiência. O passado, meu amigo, não pode te travar, muito pelo contrário, você não está feliz por ter vivido essas experiências negativas, mas você aprendeu com elas, e é com elas que você vai ensinar teus filhos a andar a partir de agora. Foi construído na casa de Davi uma bomba chamada ódio. Ódio, amargura não resolvida. Absalão tinha ódio do pai, porque em relação a Tamar ele não fez nada com o estuprador Aminon. O ódio era tanto que Absalão colocou o nome de sua filha que nasceu no exílio de Tamar, o mesmo nome que era da irmã que foi estuprada. Tamar significa palmeirinha, precisa de cuidado. Se meu pai não cuidou, eu vou mostrar como é que cuida. Ódio no coração de Absalão em relação ao seu pai. Ódio em relação ao seu próprio assunto. Ele me enfrentou, me mata, me recebe ou então me mata. Os filhos não querem que você alise a cabeça deles, não. Eles querem que você se importe, que você repreenda, que você corrija. Eles gostam de perdão, eles gostam de verdade. Um pai que chora, que não os entrega a própria sorte. Filho gosta de ser confrontado, eles não gostam a princípio ou por aparência, mas no fundo eles sabem que é alguém que se preocupa com ele. Pior é se você não tomar decisão nenhuma, não os chamar ou não os buscar para a fim de colocá-los no caminho certo. Uma bomba de ódio dos pecados passados do pai.
quando dá golpe, chama Aitofel, o pai de Betseba. Quando ele monta a revolta, Aitofel está junto com ele. Quem é Aitofel? Que está ao lado de Absalão? Pai de Betseba. Magoado com Davi por conta do adultério, por conta de ter arruinado a vida e a reputação da filha. Ele pega o cara que tinha ódio do pai e o coloca como conselheiro. O que um dia o teu pai fez com minha filha, faz com todas as mulheres no telhado, diante de todo o povo. Olha o conselho do pai de Betseba. E na revolta, Absalão sobe ao telhado e deita-se com todas as mulheres de seu pai. Revolta, ódio, só faz para magoar. Ódio dos amigos do pai. Tinha ódio de Joabe, porque Joabe tinha mais atenção de Davi do que todos os filhos. E quando retorna ao rei, chama Amasa. O pai deste tinha um caso com uma parente íntima de Joabe, está colocando o ódio para fora através das suas ações. Ele faz uma ação para ferir o Davi, ele faz uma ação para ferir o Joabe. Isso tem coisa, isso tem algo para nos ensinar. Só o que nos salva da tragédia familiar é nossa conversão aos nossos filhos, a conversão dos nossos filhos aos seus respectivos pais. Primeiro o compromisso com Deus, depois com a mulher, depois com o filho, depois com o ministério. A responsabilidade é minha, não é da creche, não é da igreja, não é da escola, não é da babá, não é da televisão. Pais convertidos consideram as amarguras familiares, levam a sério a cara feia, levam a sério a conversa mal resolvida. Isso pode acontecer na casa de Davi, pode acontecer na minha casa também, na sua casa também. Pode acontecer na casa do pastor Eduardo. Então vamos cuidar, amigo, enquanto há tempo. A tragédia experimentada por Davi não pode ser repetida em nossas vidas. O registro está aqui para aprendermos as lições e escrevermos uma história diferente para a glória de Deus. Pais emocionalmente capazes de lidar com a brutalidade e não fugir com a coerência. Estes devem ser cada um de nós. Pais cheios de reflexo da glória de Deus, pais que não fogem de seus pecados da juventude, pais que encaram os filhos nos olhos, filhos convertidos aos pais, pais convertidos aos seus filhos. E precisamos deixar algumas coisas claras. Você não está fadado a ser os produtos do pecado dos seus pais, porque o pai foi assim, você também deve ser. Porque o Davi errou, o Absalão tem que errar. Você pode escrever uma história diferente. Jesus veio ao mundo para nos ensinar. Nunca pense que o tempo vai sarar todos os seus ferimentos. Deixa que o tempo vai curar. O tempo não curou as feridas de Absalão. O tempo não curou as feridas de Tamar. Tem que ter confrontamento. Tem que ter olho no olho. Tem que ter ação do Espírito Santo para arrancar isso da gente. E não caia na teia das amarguras familiares. Cuidado, você que é filho, e a cobiça, as ambições se desenvolvendo, o ódio do pai, dos irmãos, dos parentes, uma família que vive em pé de guerra, em revolta, levanta a cruz na sua família, deixa a sua família ser salva e remida pelo Evangelho. Se você estiver no convívio de uma tragédia familiar, o que será dos outros aspectos da sua vida? E se o Evangelho não pode fazer nada pela sua família, onde está o poder deste Evangelho? O Cristo pode fazer algo por nós no nosso ambiente de trabalho. O Cristo pode fazer algo por nós no nosso ambiente escolar. Mas o Cristo não pode fazer nada por nós no nosso ambiente familiar. Ei, receba a presença do Espírito Santo neste momento, para que Deus salve a tua casa. Para que você possa dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O Davi passou por maus bocados na sua família. Teve um lar abalado em todas as suas estruturas. E você, como é que está o teu lar? Como é que está a tua família nesse momento? Deus tem olhado com muito carinho para a tua casa. E sabe, Ele quer morar com você dentro do teu lar, para que essas desavenças que hoje existam lá sejam apenas oportunidades para a manifestação da glória dEle, para o trabalho e exercício do Espírito Santo, a fim de que os corações estejam convertidos uns aos outros,
assim como o teu coração está convertido ao Senhor, que o teu coração possa estar convertido ao seu cônjuge, os teus filhos possam estar com o coração convertido a você, você aos teus filhos. Uma casa onde haja a presença da cruz salvadora, regeneradora, onde haja derramamento do sangue de Jesus Cristo para nos purificar de todo o pecado. Não espera a morte para dizer o quanto ama o seu familiar, porque aí já é tarde demais. Aliás, enfrentar a morte se torna muito mais dura, muito mais difícil, se quando em vida não exibimos o quanto as pessoas que vivem sob o nosso teto são tão importantes. Não deixa mais o tempo passar, não deixa o diabo minar as estruturas da tua casa, não deixa essa casa desabar sobre a tua cabeça. Salve o seu lar enquanto ainda há tempo, peça perdão, reconcilie, abrace, beije, não deixa a morte trazer expectativas de colocar para fora diante de um caixão aquilo que está amarrado aqui dentro, aí é tarde demais. Fale enquanto ainda há tempo, salve a tua família em nome de Jesus. Todo o evangelho é construído em cima da expectativa da família, tudo gira em torno da família. Já imaginou você no céu, sem o teu cônjuge, sem a tua família, sem os teus filhos? Já imaginou você chegar no céu e não ter a alegria de ver os teus juntos contigo? Não precisamos pensar neste tipo de dor que poderá estar existindo no nosso coração. Basta apenas orarmos um pouco mais pelo nosso lar, basta apenas amarmos um pouco mais os nossos entes queridos e transformar o nosso lar no maior centro de busca pelo poder de Deus deste planeta, para que o diabo não tenha acesso à nossa residência, mas que seja um santuário do Espírito Santo neste mundo. Que Deus salve a tua família, meu irmão. Que Deus salve a minha família. E que quando Ele voltar, possamos dizer aqui, Senhor, os filhos que o Senhor me confiou. Aqui, Senhor, a esposa que o Senhor me confiou. A gente vacila, a gente erra, a gente tropeça porque não existe pai perfeito, não existe cônjuge perfeito, não existe filho perfeito, não existe irmãos perfeitos, mas existe gente que se ama a despeito da imperfeição, lutando aos troncos e barrancos, segurando na mão de Deus para a sustentação da família. E essas pessoas que Deus procura, não é de gente perfeita que Deus está à procura, mas de gente que quer dar oportunidade para Ele, que é perfeito, atuar na nossa vida imperfeita. Dá um espaço para Deus no seu lar, entregando a Ele o seu coração nessa manhã. Deixa Ele salvar a sua família, a começar por você, em nome de Jesus. Essa música é uma música que vai fazer exatamente refletir-nos acerca da importância do nosso lar e da súplica, do desejo que temos de que Deus abençoe a nossa família. E vamos encerrar esta semana colocando a nossa família como sendo dependente de Deus, colocando a nossa família por laços sólidos, fortes, não capazes de serem rompidos por qualquer coisa, porque são laços pautados pela bênção de Deus. Deixa Deus abençoar a sua família, deixa Deus salvar a sua casa. Procure os teus filhos, procure teu cônjuge, esteja junto a eles, abrace-os, beije-os e coloque-se diante de Deus juntamente com a tua família em pé, na presença do Senhor neste momento, enquanto ouve esta canção. E que Deus salve o teu lar em nome de Jesus. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só
Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já Te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Te agradeço pela minha família e por Tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já Te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Pai querido, reconhecemos neste momento que o nosso lar também funciona como um campo de batalha, como um palco de grande conflito, onde as forças do bem e do mal estão lutando pelo controle. Mas nós queremos que o nosso lar, que a nossa casa, que a nossa família seja salva pelo Senhor. Intervenha em nosso lar, em nossa casa. Busque o coração de cada membro de nossa família, a fim de que ainda aproveite o tempo que é oportuno para uma conversão sincera, genuína. Ajuda-nos a manifestar o Espírito de Cristo dentro de nossa casa, para que possamos ver uns nos outros, membros da mesma família, a pessoa de Jesus Cristo emanando em nossa vida. Toma-nos em Tuas mãos, porque se o Evangelho não for eficaz em nossa casa, de que ele adianta então? O Davi experimentou momentos de grande turbulência na família, teve muitas perdas, muita mágoa, muito sentimento ferido. Deus, nós não precisamos cometer os mesmos erros, precisamos aprender com eles, estão aí para o nosso ensino. Ajuda-nos a abrir os olhos e termos a percepção que o alvo do grande conflito, o alvo maior é a nossa casa, é a nossa família, e ela nós queremos colocar sob a proteção de Tuas mãos poderosas agora. Salva o casamento de todos nós, salva o relacionamento com os nossos filhos, salva
a nossa família, que possamos ter uma estrutura sólida a fim de que juntos possamos estar aguardando a volta de Jesus. Ajuda-nos a sermos dependentes do Senhor para todas as questões da vida, dependentes do Senhor para a estabilidade familiar, dependentes do Senhor para o convívio social, dependentes do Senhor para a administração das finanças, dependentes do Senhor para termos saúde, dependentes do Senhor plenamente para a nossa vida espiritual. Em todas as áreas da vida queremos confessar que somos dependentes de Ti e não queremos viver um minuto sem a direção de Tua presença. Por isso entregamos a nossa vida nas Tuas mãos e a nossa família de um modo especial. Em nome de Jesus, amém.